Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, você que nos acompanha pelo podcast Conexão Alvorada. Estamos mais uma vez aqui buscando essa conexão conosco mesmo, essa conexão com o outro, aqueles que nos rodeiam e essa conexão com Deus. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui para o nosso episódio o Frei Carlos Acácio, que foi o primeiro reitor do Santuário do Despojamento lá em Assis. É um missionário capuchinho. Esse Santuário do Despojamento fica lá em Assis. Eu já tive a graça de estar em Assis 4 vezes, sou apaixonado por São Francisco, sou filho espiritual de Padre Pio, e nas 2 últimas vezes que estive, inclusive em fevereiro, tive a graça já de ver 2 vezes lá o corpo, de rezar frente ao corpo de Carlo Acutis. Então, para mim, é muito especial esse momento de conversar com o Frei Carlos. Bem-vindo, Frei, uma alegria recebê-lo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Padre Jefferson, é uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor nos concede com a sua graça, também através do Beato Carlo Acutis. Frei, quanto tempo o senhor ficou lá como primeiro reitor desse Santuário do Despojamento? Cerca de 6 anos, né, porque comecei primeiro como pároco, fui o primeiro pároco estrangeiro, né, brasileiro, dentro de Assis, e percebi isso como um chamado de Deus, uma graça divina para um franciscano, né, que eu digo que nunca sonhei, não ousei nem sonhar, que parecia uma coisa tão distante de se realizar, que nunca me permiti nem de sonhar de visitar um dia Assis. E Deus me concedeu de não só visitar, mas morar em Assis, trabalhar em Assis e ter esse prazer imenso de também ver o milagre acontecendo em Assis através da ereção do Santuário do Despojamento que o bispo de Assis, Dom Domênico Sorrentino, quis, né, desejou e confiou aos frades capuchinhos, que é inclusive o primeiro lugar franciscano que confiado aos frades capuchinhos. E depois também a feliz surpresa de ter sido o santuário escolhido pelo bispo para receber o corpo do Beato Carlo Acutis. Frei, para aqueles que nos acompanham agora, que às vezes não conhecem nem profundamente São Francisco e muito menos a história daquele local que é o Santuário do Despojamento, explica para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Então, o Despojamento de Francisco, muitos conhecem também pelos filmes, né? Aquela cena muito forte, impactante, onde Francisco se despoja de tudo mesmo, até das roupas, de todos os bens, e devolve para o seu pai, né? Que estava insistindo que Francisco continuasse o sonho dele, né? De ser um cavalheiro, não o sonho de Francisco, mas do pai, de ser um nobre, através também das vitórias nas guerras, nos combates de Assis. Chega um momento que Francisco deixa claro e percebe claramente que a vida, a vocação dele é uma outra coisa. Ele decide então com uma grande coragem romper com o pai, que não significa não amar mais o pai, né? Mas amar mais a Deus do que os projetos do pai dele sobre ele mesmo. Então ele realiza esse gesto, segundo uma das fontes franciscanas, dentro da residência episcopal. E o Santuário do Despojamento foi a primeira catedral de Assis. Ela está ao lado da residência episcopal. Então o bispo percebeu que ali era importante manter viva essa recordação do jovem Francisco, que tem a coragem de ser original e não uma fotocópia do pai. Isso já casa com a espiritualidade do Beato Carlo Acutis. Mas então esse fato acontece ali, naquele ambiente. E então o bispo decide que naquele ano era 2017,
então paróquia, que continua a paróquia de Santa Maria Maggiore em Assis, né? Mas também fosse meta de peregrinação para recordar esse grande gesto de Francisco, corajoso, mas em Deus, de romper com o mundo, romper com o Pai e iniciar essa nova vida de totalidade em Deus. Então, por isso o Santuário do Despojamento é uma recordação do despojamento total de Francisco, que eu gosto sempre de lembrar que não é só material, mas o despojamento mais difícil, o mais necessário, né, Padre Jefferson, é o despojamento do próprio ego, né, dos próprios apegos interiores, né, das próprias convicções, enfim. E Francisco vai lutar a vida inteira para ser realmente um homem despojado totalmente, onde Deus possa reinar plenamente nele. Frei, eu tive pouquíssimo tempo, né, de permanência lá. A primeira vez que fui, ainda não era nem seminarista. Passei 4 dias em Assis, tive a oportunidade de subir até o Monte Alverne, fui caminhando, rezando lá. Então foi a vez que eu fiquei mais tempo. Das outras 3 vezes já fui acompanhando o grupo, né? Então, acompanhando o grupo, a gente fica um dia só, no máximo uma noite, é muito rápido. Como foi a sua experiência de viver naquele local, de estar onde São Francisco realizou tantos gestos, fundou uma congregação, enfim, tudo o que ele fez? Como que é o sentido e o significado espiritual disso? Para mim, pessoalmente, foi um caminho de conversão. Eu via todos os dias os apelos de Deus para que eu seguisse realmente mais de perto a Ele nos passos de Francisco. Eu digo, não pode ser um simples privilégio, né? Mas é uma grande responsabilidade estar ali. E eu precisava deixar, né, que essa mensagem tão forte, né, que ele Assis, o senhor mesmo acabou de dizer, e muitas pessoas relatam isso, é um lugar realmente sagrado, especial. Se respira uma espiritualidade diferente, tem uma atmosfera diferente, um lugar escolhido por Deus, né, que continua não só com Francisco, mas agora com Santa Clara no seu tempo e agora com Beato Carlos. Então, para mim foi um convite forte de Deus, no sentido espiritual esse, de conversão, de me tornar realmente um franciscano como Deus deseja que sejamos. Então, eu vivi essa maravilha de Deus, vendo também o operar de Deus hoje na história do povo de Deus, na igreja, na humanidade, nas pessoas até que vão lá sem ter uma fé, sem ter uma vivência eclesial, mas que se encontram com Deus e redescobrem o poder da fé. Então, para mim, o significado foi esse mesmo. Em poucas palavras, um convite forte para a minha conversão. Frei, e com certeza o senhor acompanhou desde que ali se tornou o Santuário do Despojamento, as pessoas já visitando de uma forma mais frequente aquela igreja, né? O senhor percebeu o impacto na vida dos fiéis de visitar aquele Santuário do Despojamento e viver aquela espiritualidade, aquele gesto de São Francisco? Com certeza, Padre Jefferson, vi muitos, acompanhava muitos grupos, né? Grupos pequenos, grupos até de 2.000 pessoas, grupo de 12 pessoas, 2 só. Enfim, nós criamos depois com o tempo o chamado Rito do Despojamento. Então, as pessoas eram convidadas a viver uma experiência de imersão nessa aventura espiritual de Francisco, né? Então, se vivia várias etapas, desde o anúncio da palavra de Deus, onde Jesus chama para esse despojamento: se quiserem me seguir, deixem tudo, carrega a sua cruz e me siga. Líamos também a passagem que Jesus fala da providência. A nossa maior preocupação não deve ser com o que vestir, o que comer, embora isso seja importante, mas focar no reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais seria acrescentado. Íamos fazendo também um olhar ao interior das pessoas para perceber quais são hoje os meus apegos, o que para mim eu tenho mais medo de deixar, por que tenho, enfim, até chegar um momento de um gesto concreto, onde as pessoas escreviam num papel o que, segundo elas, estavam percebendo, não tanto o raciocínio pessoal, mas a moção do espírito, para que elas não passassem no Santuário do Despojamento só como turistas, ou que fosse até uma emoção espiritual importante, mas fosse mais do que isso. Fosse um início de um novo caminho, de uma nova etapa na vida.
Então a gente até dizia, agora Deus trouxe vocês aqui, vocês têm que deixar agora aquilo que o Espírito Santo está pedindo para que vocês percebam, não como uma perda, mas como um ganho. É deixar para adquirir, para ser mais plenos de Deus, dos seus dons, dos seus carismas, de mais alegria. Então eu digo, tem apegos nossos que estão só nos entristecendo e até adoecendo. Então deixa isso. Por que não ser hoje o dia em que você abandona isso? Ou pelo menos inicia esse processo. Então nós víamos pessoas realmente comovidas, que choravam, que depois agradeciam profundamente. E lá na cripta do santuário tinha também um antigo poço. E a gente fazia esse gesto, pedia que as pessoas, aquele papel que haviam escrito, dobrassem e num gesto, num momento de oração, lançassem nesse poço, né, o próprio despojamento. Então tinha um impacto muito grande e nós víamos que crescia o número de peregrinos e também de paróquias, de grupos que pediam para refazer ou fazer com grupos diferentes o chamado rito do despojamento. Que bonito. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Nós estamos hoje entrevistando aqui no nosso episódio Conexão Alvorada, Frei Carlos Acácio, que foi o primeiro missionário capuchinho brasileiro a ser reitor do Santuário do Despojamento, onde, conforme ele explicou, aconteceu esse rito, essa marca tão forte de Francisco, que foi retirar suas roupas no sentido não só da parte material, mas também espiritual. E também que hoje nós encontramos lá o corpo, né, os restos mortais de Beato Carlo Acutis. Frei, o que mais toca o seu coração na vida, na espiritualidade do Beato Carlo Acutis? Explica para o pessoal ainda que às vezes não ouviu falar do Beato, quem foi Carlo Acutis? O Beato Carlo Acutis, que só com 15 anos, né, foi para o céu, vítima de uma leucemia fulminante, mas um gigante na fé. O que mais impressiona é que um santo da era digital viveu na grande metrópole, né, a capital econômica da Itália, Milão, de uma família rica, jovem, bonito, tinha tudo para tomar outros rumos, mas o coração dele foi conquistado por Jesus eucarístico, Jesus nos pobres, Jesus nos necessitados, grande devoção a Maria Santíssima e uma influencer de Deus. Ele soube usar a internet com os recursos de então, né? E soube usar muito bem para evangelizar, para tocar os corações a respeito da mensagem do Evangelho. Então, o que mais me tocou na vida, conhecendo mais a vida do Beato Carlo, também os pais dele, as pessoas que o conheceram em Assis, tive a oportunidade de falar com várias pessoas que o conheceram pessoalmente, conhecer esse testemunho. E o que eu percebi que mais me tocava era essa totalidade dele em Deus, né? Esse não reservar nada para si mesmo, que tem muito a ver com aquilo que nós falamos antes sobre o despojamento, dar tudo para Deus. Então, isso era o que mais como eu posso dizer, sentia como um chamado para mim também, né? Quer dizer, não tenha medo de dar tudo a Deus, de ser totalmente de Deus, né? Até porque Deus nunca vai nos decepcionar, não vai nos tirar o que realmente é importante para a nossa vida. Pessoalmente também, Carlos me fez olhar a Eucaristia, o sacerdote já há algum tempo, já mais de uma década que era um sacerdote,
mas admito que Carlos me fez olhar a Eucaristia de um modo diferente, né? Essa insistência dele da presença real, viva e atuante de Jesus na Eucaristia, mas não intimista, né? Porque Carlos, depois da Eucaristia, ele te leva para os pobres. Então isso também foi algo que Carlos me tocou muito. O amor dele pelos pobres, mas de modo assim direto. Me tocava saber que no dia do funeral dele, muitos pobres foram ao funeral e a família Acutis não conhecia. E quando perguntavam, mas quem é você? Quando levavam lá as condolências, né? E ele dizia, mas eu nunca te vi antes, mas Carlos me via, né? Eles eram vistos por Carlos. E Carlos que conhecia os pobres por nome e sobrenome. E Carlos que não delegava a caridade, né? Porque às vezes a gente dá uma oferta e diz, é para os pobres. Aí a Caritas vai pensar o que vão fazer, vão distribuir. Carlos não delegava, isso me chamou muita atenção quando escutei. Ele ia pessoalmente. Ele fazia amizade com os pobres. E se a gente for pensar, Padre Jefferson, a maior pobreza mesmo, o que mais faz falta é isso, é os pobres entenderem que alguém se interessa por eles de verdade. E não só os veem como coitadinhos ou dá aquela oferta ali, aquela esmola, sem nem olhar nos olhos. Então, Carlos, ali tem um irmão meu, tem um filho de Deus ali, tem um ser humano incrível, que tem a mesma dignidade que eu tenho. Conhecer essa sensibilidade de Carlos para com os pobres me desarmou, me desestruturou. Eu digo, o que eu estou fazendo? Né? Que eu sou sincero para dizer que Carlos me questionou profundamente sobre isso. Profundamente. E aí começamos um serviço lá mesmo no santuário de acolhida dos pobres. Os pobres, ficou depois bonito perceber que outras paróquias diziam, vai lá no santuário do despojamento que vão te abrigar lá, aqui está meio difícil, está complicado, não sei o quê. E começou-se a criar uma fila, né, dos pobres peregrinos, porque pode parecer estranho falar isso, como é que na Europa, na Itália, tem pobres, tem sem teto? Tem, existe, né? E muitos perceberam essa acolhida do santuário do despojamento, mas eu disse para eles, né, dizia, olha, isso não é mérito meu. Foi Carlos Acutis que me tocou, me incentivou a fazer isso. Eu me sentia muito hipócrita fazendo todo um discurso sobre Deus e não acolhendo como Carlos os pobres. Até porque São Francisco, o nosso pai seráfico, isso fez sempre durante toda a sua vida, ao ponto de se fazer um com os pobres, né? Então esses dois aspectos, Carlos me tocou muito, a sua totalidade em Deus, o seu amor por Cristo na Eucaristia, o seu serviço a Cristo nos pobres. Muito bonito, né? Para nós realmente nos inspirarmos nesse grande quase santo, né? Porque já será proclamado em breve, daqui a pouco nós falamos sobre isso. Frei, o senhor trouxe aqui hoje uma relíquia do Beato Carlo Acutis. Qual é essa parte dessa relíquia? É do tecido de Carlos, né? Uma parte do corpo dele, do tecido, que a família ali está escrito ex corpore, que é uma parte do corpo, né? E que a família do Beato também me concedeu. E desde cedo me veio esse desejo, né, de peregrinar com essa relíquia, porque é um sinal da presença, da santidade, e perceber também que o primeiro milagre, né, atribuído a Carlos aconteceu diante de uma relíquia dele, que nem era de primeiro grau, até era de segundo grau, vamos falar também disso, né? A relíquia de segundo grau que está comigo também. E tem esse sentido belo, importante, que essa relíquia também, que foi um presente da família Acutis, dos pais de Carlos, né? Que depois ficou muito interessante o fato de que isso também é a providência de Deus, que a camisa que eles escolheram de Carlos foi uma camisa onde está escrita a palavra original, claro, em inglês, pode até parecer assim que é em português, mas se vocês veem
ela está em inglês, aqui está o certificado de autenticidade, né? Que é emanado pelo postulador, né? Da causa de beatificação do Beato Carlos. E isso, o Padre Jefferson, nos inspirou a uma campanha, né, que a gente está fazendo, rodando o Brasil, começando por aqui. Começamos lá pela cidade de agora me fugiu o nome da cidade, onde nós começamos essa peregrinação. E agora estamos aqui em Londrina, continuando, e com esse slogan, né, com esse lema: seja original, vista essa camisa. Que aqui no Brasil nós temos essa expressão muito interessante: vista essa camisa. Então, vamos vestir a camisa da originalidade, que Carlos amava dizer isso, né? Todos nascemos originais, mas muitos morrem, infelizmente, como fotocópias, e vivem como uma fotocópia, né? Não sem originalidade. E a gente entende que ser original coincide com ser santo. Porque ser original não é de acordo com o que o mundo diz que eu tenho que ser, não é de acordo com como eu acho que eu tenho que ser, mas essa conexão que você falava no início, conectar-se com a própria essência que Deus semeou dentro de nós. Então, aquilo que Deus pensou para nós é sermos originais, né? Então, se a gente é original de verdade, a gente acaba sendo santo, como Carlos, né? Então, não vivamos como fotocópias, mas originais. E a nossa intenção é essa, de rodar o Brasil, levando essa mensagem e dando a possibilidade às pessoas rezarem diante das relíquias, pedirem a Deus, através do Beato Carlos, uma graça, um milagre. Eu costumo dizer, não peçam o possível, porque o possível nós temos que fazer. Peçam que para você é impossível, aquilo que só Deus pode realizar, também através da intercessão dos santos. E nós começamos pela cidade de Piracicaba, a nossa peregrinação. Que bom, Frei. Nós ficamos extremamente honrados, né, de ser aí a segunda cidade a acolher essa belíssima campanha. O senhor teve a oportunidade lá de acompanhar logo o início, né, da colocação do corpo, né, dos restos mortais, e como tem acontecido a peregrinação dos fiéis em visita lá ao corpo e em oração. Bem, é incrível ver que o mundo está passando por lá, né? De todos os continentes. É uma coisa, um fenômeno global que alguém maldosamente ousou dizer que era um fenômeno de internet, né? Carlos tem toda essa popularidade porque souberam trabalhar a imagem dele na internet, na divulgação, nas mídias. E eu respondi para essa pessoa que fazia essa crítica, né, fazer essa observação, de olha, eu acho que não, humildemente posso dizer que tem muita gente que brilhou na internet, hoje você não sabe nem que fim, onde foi acabar, né? Mas Carlos cresce sempre mais, e cresce não porque ele tem uma imagem, porque ele tem um conteúdo, e depois o maior trabalho que faz na internet é ele mesmo, porque uma das coisas que mais me impressionava no Santuário do Despojamento era escutar vários relatos de pessoas que sonharam com Carlos antes de conhecê-lo. Isso me impressionava muito, porque de uma coisa é sonhar com Carlos depois de ter visto um vídeo, assistido um filme de Carlos, ter escutado um testemunho, ficou impressionado, sonhou, tudo bem, acontece, que já é uma coisa bela. Mas você sonhar com uma pessoa sem conhecê-la, e depois que você vai conhecer e dizer, foi ele que apareceu, foi ele que falou comigo, foi ele que me deu uma resposta, isso me impressionava muito. Então eu disse, olha, não é internet, não, é Carlos meu. Ele sabe trabalhar, sabe chegar até as pessoas, sabe tocar. E era belo demais ver todas as idades fascinadas por Carlos. Do pequenino que está começando a falar, que reconhece Carlos, ao idoso, ancião. Teve um dia emblemático que eu estava presidindo a missa no Santuário do Despojamento e eu tinha do meu lado direito um sacerdote que estava completando 50 anos de sacerdócio. Do meu lado esquerdo tinha um sacerdote
o sacerdote que estava celebrando a sua segunda missa como padre, e ele disse: eu tenho que celebrar a missa, a minha segunda missa, no santuário do despojamento, porque se hoje eu sou padre, é porque eu vim aqui nesse santuário pedir que Carlos me ajudasse, entre lágrimas, pedindo que ele me ajudasse a vencer a minha síndrome do pânico. Era a minha última chance. Eu já tinha recebido 5 chances, porque ele teve 5 crises em público. E o reitor dele disse: olha, se o resultado da terapia não aparecer, se nós não virmos os resultados da tua terapia, você não pode ser ordenado, você não pode continuar o seu caminho com esse problema. E ele disse: eu vim aqui pedir para Carlos que me ajudasse, eu queria ser sacerdote. Isso se emociona, né? Mas e foi isso que aconteceu. Ele estava ali, que já eram 3 anos que ele não tinha crise do pânico, né? Não tinha nenhuma. Ele se sentia curado. E ele atribuía a Carlos esse milagre, né? Essa cura. E por isso eu tinha esse padre de um lado e o outro de 50 anos de sacerdote, também atraído por Carlos, dizia: eu tenho que vir aqui porque ele renovou meu sacerdócio. Esse garoto de 15 anos fazendo tudo isso. Eu digo: poxa vida. Então, esses e tantos, eu poderia ficar dias contando aí, Padre Jefferson, relatos do que eu vi e ouvi no Santuário do Despojamento nesses anos que fiquei como reitor ali. Realmente, a vida dos santos é sempre um grande mistério, mas ao mesmo tempo nos ensina, ao mesmo tempo nos abastece, não é? Frei, e o que a presença do Beato Carlo Acutis no Santuário do Despojamento tem ensinado, principalmente para a igreja, em relação à juventude? Porque, lógico, o senhor acabou de dizer que ele atrai desde as crianças até os idosos, mas é bem, pela idade que ele tinha, é bastante evidente que ele atrai uma quantidade muito grande de jovens, né? O que se percebeu até agora, esse impacto, como que a igreja tem visto esse impacto na juventude? Nós temos visto que realmente uma providência de Deus para a igreja, o Carlos, porque ele está trazendo de volta muitos jovens, ou os jovens que já estavam na igreja estão redescobrindo a beleza da fé. É muito bonito ver os jovens que se identificam com ele, porque ele, sepultado, o corpo está exposto, nós sabemos, né? Depois de ter sido feito um trabalho sobre o corpo, ele não estava intacto, mas foi feito um trabalho de reconstrução do corpo, mas está o corpo dele ali. E é bonito ver que pela primeira vez na história nós temos um santo vestido com calça jeans e tênis, né? E uma camisa dos nossos tempos, né? Então tem de imediato essa identificação, seriam como nós, né? E que gostava também de nadar na piscina, gostava de PlayStation, gostava de esporte, gostava de internet. Então se quebra aquela ideia, sim, é uma ideia que se tem de santidade, que é uma coisa dos séculos passados, só para quem é padre, quem é freira, quem é desse mundo. Fiquei comovido de ver também, né, na descrição lá quando saiu na beatificação a descrição de Carlo na liturgia, e ver que tem escrito Carlo Acutis, leigo. Então não está escrito sacerdote, bispo, missionário, leigo. Um leigo da igreja, ou seja, um batizado do nosso tempo que viveu a sua fé. É bom remarcar também o fato que Carlos não fazia parte de nenhum movimento eclesial. Não que não sejam importantes, os movimentos eclesiais estão fazendo um bem gigantesco à igreja, uma providência divina. Mas chama atenção o fato de que Carlos não frequentava nenhum tipo de movimento eclesial, né? E isso é muito forte para dizer
que qualquer um, com aquilo que a igreja oferece todos os dias como meios de santificação, pode viver a fé de modo heróico, belo, pleno, como viveu Carlos, tão pequenino, né? O que ele tinha à sua disposição? Ele tinha nada mais, nada menos do que a Eucaristia, celebrada e vivida todos os dias, o sacramento da penitência, que ele com frequência buscava para estar sempre unido a Jesus e separado do pecado, o Santo Terço, a devoção mariana, a Sagrada Escritura, que hoje, graças a Deus, se popularizou, e até quem não tem a Bíblia em casa, mas pode ter no celular, né? Então, o acesso que ele tinha, nós também temos hoje, né? Então, não temos desculpas. A gente precisa só fazer o que ele dizia. A santidade, ele dizia uma coisa muito interessante, bem simples, né? Que basta a gente começar a mudar a direção do olhar. Se olhar mais para o céu e deixar de olhar mais para si mesmo. Até porque, dizia ele, a tristeza é o olhar voltado para si. Mas a felicidade, ele não dizia só a alegria, mas a felicidade é o olhar voltado para Deus. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Você está acompanhando o podcast Conexão Alvorada, hoje com o nosso convidado, Frei Carlos, que é missionário capuchinho, foi o primeiro reitor lá do Santuário do Despojamento, em Assis, onde está o corpo de Carlo Acutis. É o Frei Carlos falando do Carlo, né? Carlo Acutis. Frei, por uma providência divina, o beato Carlo Acutis tem uma ligação forte com o Brasil, não é? Tem algumas providências. Eu costumo dizer que não existe coincidências. No caso de Deus, né? Existem as deucidências. Quais são essas deucidências no caso do Brasil? Pois é incrível. Nós estamos notando isso e está cada vez mais claro, né, Padre Jefferson? Porque, primeiro, eu acho que o fato de ele ter ido para o céu, morreu, faleceu no dia 12 de outubro, e a festa, a memória litúrgica dele foi definida para o dia 12 de outubro, né, que é o dia da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também dia das crianças. Não vamos esquecer desse fato, né? E todo o carinho, o amor de Carlos pelas crianças, a importância de evangelizar as crianças, apresentar Deus às crianças. Depois, o fato de que o primeiro milagre atribuído a Carlos acontece no Brasil, né? Em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, e uma capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro de 2013. Então, são muitas ligações, né? E se você for notar, tem também, a gente pode acrescentar o fato de que o reitor do Santuário de Despojamento, que estava lá no momento em que o corpo é levado, e os primeiros anos da permanência de Carlos, era um brasileiro, né, que vos fala, indignamente lá, juntamente com 3 irmãs missionárias capuchinhas, todas as 3 brasileiras. Então éramos uma equipe de 4, além dos outros frades capuchinhos que estavam também a serviço do santuário, que são italianos, mas o reitor brasileiro, as irmãs que cuidavam do santuário, todas as 3 brasileiras. O fato também de que o padre Marcelo Tenório, ele foi o primeiro divulgador
da devoção do Carlos. E foi na paróquia dele, hoje chamada Capela do Milagre, que aconteceu o primeiro milagre atribuído a Carlo Acutis. Então, o padre Marcelo Tenório, ele tem um testemunho muito bonito, e tem inclusive um sinal que eu gostaria de dizer aqui também. Ele dizia que quando ele ia para a Itália, ele não sabe explicar, essas coisas a gente não explica mesmo, racionalmente, a ligação dele com Carlos, quando o Carlos ainda nem tinha toda essa fama de santidade. Mas ainda estava sepultado no cemitério de Assis. E ele diz: Frei, eu perdi a noção do tempo, não sei, alguma coisa me ligava ao túmulo de Carlos, estava ali horas rezando, chorando, não sei. Ele disse que várias vezes aconteceu que o zelador do cemitério ia até ele para dizer: o senhor tem que sair, porque tem que fechar o cemitério. Ele disse: eu perdi a noção do tempo. E ele começou a fazer o seguinte: ele percebia que tinha muitas rosas que eram deixadas por fiéis, pela família, no túmulo de Carlos, no cemitério, e ele começou a trazer essas rosas, trazer as pétalas, como uma recordação. E aconteceu uma grande surpresa. Ele começou a notar que aquelas pétalas não murchavam, não desidratavam, não perdiam a cor. Ele achou muito estranho, porque aquelas rosas que estavam ali na paróquia para casamento murchavam, desidratavam, perdiam a cor, e aquelas que ele trouxe lá do túmulo do Carlos não faziam isso. Então, tem mais esse sinal. Aliás, ele me doou uma dessas pétalas que vai compor a nossa peregrinação. Nós temos a relíquia de 1º grau, temos a relíquia de 2º grau, a camiseta que Carlos usou, e vai ter também a pétala, que não é uma relíquia, mas é um sinal da santidade de Carlos também, né? Então, outra ligação, o fato de padre Marcelo Tenório, que levou uma relíquia de 2º grau para a paróquia dele, e lá nessa paróquia, diante dessa relíquia, que era uma camiseta também, aconteceu o primeiro milagre. Depois, se é o caso, a gente conta também a história do primeiro milagre. Vou terminar com outras 2 ligações. O fato de que um outro sacerdote brasileiro, que é o padre Fábio Vieira, que hoje é um grande divulgador também da devoção de Carlos, da santidade, da espiritualidade de Carlos, aconteceu também esse fato providencial, de que ele visitou a Itália no ano da pandemia. Ninguém sabia que iria acontecer o fechamento dos aeroportos. Então, o que acontece? Durante o fechamento dos aeroportos na Itália, ninguém podia mais sair. Adivinha onde ele ficou? Hospedado na casa dos pais do beato Carlo Acutis. Então, vocês imaginam quanto ele bebeu, né, da espiritualidade de Carlo, quanto ele conheceu de Carlo através dos pais e dos 2 irmãos gêmeos dele. E para concluir, e eu acho que vão continuar outras, né, mas temos uma nova ligação com o Brasil, é que a mudança da data da canonização, que por motivo do falecimento do nosso saudoso, amado Papa Francisco, a canonização escolhida pelo novo Papa, né, nosso também tão amado Papa Leão, escolhe a data de 7 de setembro para a sua canonização. E eu fiquei surpreso de saber, não sabia, que o 7 de setembro não só é o dia da nossa independência do Brasil, mas, curiosamente, foi uma das datas antigas da solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Não sei se o senhor sabia disso. Basta ir na internet, vocês vão pesquisar e vão ver esse extraordinário também. Mais uma ligação, 7 de setembro, independência do Brasil, e uma antiga data da solenidade da padroeira do Brasil. Mais uma vez o Brasil sendo contemplado, né? Todo esse povo amado, essa quantidade enorme de católicos que nós temos pelo Brasil, aí sendo contemplado por essas graças de Deus. Frei, e muitas pessoas aí que às vezes nos acompanham pela internet ou pela rádio mesmo, não sabem o processo. Nós estamos chamando ainda o Carlo Acutis de beato, não é? Explica um pouquinho do processo para se tornar efetivamente santo, que o senhor disse que ele será, né, então, canonizado no dia 7 de setembro, e qual foi o primeiro milagre atribuído, né, o que aconteceu para que ele chegasse a essa canonização. É até interessante a gente falar sobre isso, porque o processo de canonização, de beatificação e agora a canonização de Carlos
foi relativamente muito veloz, muito rápido, né? E bem interessante essa história, porque a família foi conhecendo melhor Carlos a partir da sua morte. Foram surgindo tantos depoimentos, testemunhos, seja dos professores, dos colegas, dos pobres, mas começou a chover situações em que, e também o confessor dele, né, quando foi ao hospital para escutar sua confissão, ele fez esse comentário com a mãe de Carlos, disse: ele é santo. E disse com tanta convicção que aquilo tocou o coração da mãe. Mas foram chegando tantos relatos, tantos testemunhos, as pessoas iam contando o que tinham vivido com Carlos, o que ele dizia, o que ele fazia, como tinham sido tocados pela sua palavra, a sua presença, a sua simpatia, a sua coerência de vida. Tem até outro testemunho forte, que é do Rajesh, né, que cuidou do Carlos nos primeiros anos dele, e que era um hinduísta, filho de um sacerdote hindu, que vai pedir o batismo por causa de Carlos Acutis. Tão tocado ele ficou pela coerência de Carlos, de falar de Jesus e praticar o amor, que ele pediu o batismo. E arranjou uma confusão com os irmãos hindus dele, né, que o chamaram de traidor. E ele dá um testemunho dizendo: escutei isso do Rajesh, dizendo que não, eu não sou um traidor. Eu seria traidor se eu, conhecendo Jesus, não me tornasse cristão. Aí sim eu seria um traidor. Meu Deus, forte demais. Eu digo, um garoto que converte um hinduísta. Isso eu não sei se eu já converti alguém, mas o Carlos, pequenino, consegue tocar o coração de um filho de um sacerdote hinduísta. Vocês imaginam quanto ele era também pressionado para permanecer hindu. Então, e aí, o processo depois se inicia, precisa então dessa fama de santidade, de vários testemunhos, várias pessoas que testemunham a santidade daquela pessoa, daquele batizado, e precisa ser comprovado as chamadas virtudes heróicas, ou seja, que ele viveu de modo acima da média, né, de modo heróico, as virtudes, seja as virtudes teologais, seja as virtudes cardeais, né? Então, comprovado isso através de relatos, então, o postulador vai escutar vários testemunhos, e tem testemunhos fortíssimos realmente, até também seja dos professores, mas também de enfermeiras que cuidaram do Carlos no hospital, né? E aí, depois, aprovados pela Comissão do Vaticano, né, formada também por cardeais, que ali se trata de verdadeiramente ter vivido a fé de modo heróico, quer dizer, estava disposto também a dar a vida por Cristo, abandonar tudo para viver o que o Senhor nos indica, né? E aí se passa para uma outra fase. Ele é declarado venerável, e aí se fica à espera de uma confirmação do céu, que é um milagre. Um milagre que a ciência tem que comprovar. E aí foi que aconteceu o milagre. Posso contar o milagre, Sim. então? O milagre que levou Carlos a ser beatificado, que eu disse antes, que aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida. E foi o seguinte: Mateus, uma criança que nasceu com uma deformação no pâncreas. Ele já estava desenganado dos médicos e tinha perdido muito peso, estava muito debilitado, porque tudo que ele comia voltava, né? Não segurava no estômago. E vocês imaginam, uma criança em fase de crescimento que come e tem esse desprazer, né, de vomitar, de não conseguir. Então, para ele, comer era um drama. Ele com fome, mas todas as vezes acontecia essa situação. O padre Marcelo Tenório, então, leva essa relíquia e diz: olha, ele ainda não é nem venerável, mas para mim já é santo. Então, peçam uma graça, peçam um milagre para Deus
por intercessão dele. Peçam com fé que vocês vão ser atendidos. O avô do Mateus o carrega no braço, esse é o relato, né? Chega na frente da relíquia e diz para o Mateus: o que você quer pedir para ele fazer para você, por você? Ele, na simplicidade de criança, disse: para eu não vomitar mais. E é isso que vai acontecer. Poucos dias depois, Mateus come sem nenhum problema. Começa a ganhar peso. E aí voltam ao médico. Se fazem novos exames. Para surpresa de todos, o pâncreas, que havia uma deformação congênita, ou seja, nasceu com uma deformação, estava em perfeito estado. E aí então o padre Marcelo Tenório, juntamente com o padre Fábio Vieira, se movem para apresentar esse fato ao Vaticano, né, ao postulador, para ser analisado. E como é uma análise muito séria, você sabe muito bem, Padre Jefferson, porque a igreja precisa também dar tempo para saber não só que os exames estão comprovando, a ciência não pode explicar, mas eles precisam também ter a garantia de que a doença não volte a se desenvolver. Por isso se esperou 7 anos para que definitivamente a Comissão Vaticana Científica declarasse: aqui se trata de um extraordinário, de um milagre. A ciência não explica. E esse foi então um milagre que levou à beatificação de Carlo Acutis. Muito bem, então essa primeira, vamos dizer a segunda fase, né? Primeiro venerável, depois beato, até aí ele ficou durante todo esse tempo, né? Nós já esperávamos durante um bom tempo isso acontecer. Então a igreja sabiamente demora esse tempo para dar o seu veredito. E como acontece depois agora a canonização, esse processo último agora que ia acontecer anteriormente e vai ser 7 dias. Em abril, né, dia 27 de abril, e vai ser agora. Então, o que acontece aqui depois se precisa de um segundo milagre, né? Um segundo milagre, e esse segundo milagre aconteceu, dessa vez na Itália, né? Porque ainda chegaram do Brasil algumas outras relatos de milagres também, mas o que ficou mais eclatante foi um milagre que não foi divulgado, Padre Jefferson, assim, nos detalhes, como eu contei os detalhes agora do milagre que aconteceu aqui no Brasil com o Mateus, que hoje, graças a Deus, é um jovem saudável. Mas o que se sabe é que aconteceu na Itália, e dessa vez com uma garota, né? O mesmo casos também de enfermidades gravíssimas, desengano dos médicos, e foi feita a família fez uma novena inteira dedicada ao Beato Carlo, e surpreendentemente essa jovem que tinha sofrido um acidente, estava muito mal, se recuperou de modo incrível, perfeito, milagroso, né, por intercessão dele. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. E o que nós percebemos aí, ele como esse apóstolo da internet, apóstolo aí das mídias digitais, né? Também está acontecendo esse despertar dos jovens
tanto para a santidade quanto a questão de usar essas tecnologias para a evangelização nas redes. Como o senhor tem percebido isso no Brasil e também por ter vivido lá no mundo, né? É muito bonito ver, eu vi também isso em Piracicaba, estou vendo isso inclusive na minha paróquia, lá no Amazonas, muitos grupos de jovens inspirados em Carlo Acutis, né? Lá foi interessante que depois, para um grupo de jovens que iam fazer a primeira comunhão, eu contei o testemunho de Carlos, seu amor pela Eucaristia e também pelos pobres, etc., sem que eu sugerisse nada. Depois que eles fizeram a primeira comunhão, eles decidiram continuar como um grupo e se intitularam Geração Carlo Acutis. Então agora estão um belo grupo lá de jovens, Piracicaba a mesma coisa, aqui em Londrina a mesma coisa, estão tantos movimentos acontecendo e essa inspiração, né, também dos jovens de usarem a internet de um modo mais saudável, de um modo mais cristão, de não perder tempo também inutilmente, né, na internet. Então, nós temos visto que também esse efeito está se fazendo em vários níveis, até entre o clero, né, acontecendo até comigo mesmo, posso testemunhar, né, que percebi que era o momento também de me lançar mais no mundo digital para evangelizar, graças à influência de Carlo Acutis e também da AD3, que acho que o senhor conhece, né? Sim. Essa agência católica de comunicação aqui de Londrina, que tive o prazer de conhecer os fundadores, os idealizadores dessa agência, e que foram muito importantes também nessa minha decisão, porque eles tinham doado, eles compuseram, criaram o primeiro aplicativo do Santuário do Despojamento, né, para difundir também a espiritualidade não só de Francisco, mas também do Beato Carlo. E depois, voltando de lá, nos reencontramos e agora estamos fazendo juntos esse projeto com o portal Carlo Acutis. É um portal que está nos seus primeiros passos, mas graças a Deus já com grandes perspectivas. Então é muito bonito ver os jovens fascinados por Carlos, atraídos por Carlos, interessados. Quantas perguntas eles me fazem, quantas curiosidades, né? Escuto dos jovens que querem conhecer mais, querem saber. E os jovens são muito ágeis para isso, eles vão logo na internet, encontram vídeo, encontram aquilo, vão compartilhando e vão... Isso é muito bonito, louvado seja Deus, porque precisava realmente de um santo que tocasse os jovens na era digital e que ajudasse a internet a ser um ambiente mais humano e mais cristão. Frei, o tempo passa rápido quando o papo é muito bom. Obrigado por estar conosco, trazendo essa luz de Assis, essa luz de Francisco, essa luz de Clara e agora essa luz do nosso futuro santo aí, Carlo Acutis. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando, sobre essa questão, né? Como nós podemos viver a santidade, a busca da santidade a partir da espiritualidade do Beato Carlo Acutis. Carlos dizia uma coisa muito bela entre tantas, né? Dizia que a coisa que mais devemos desejar é a santidade. E eu acho bonito que ele diz desejar, mais do que tentar praticar o que nós achamos que é do santo ou da santa, desejar a santidade. Então, é aquilo que eu espero que aconteça sempre mais nas nossas vidas, na sua vida, e você que nos acompanha agora, desejar a santidade. Mas para a gente desejar a santidade, eu percebo que precisamos também, sinceramente, perceber o que nos bloqueia nesses desejos. Porque às vezes a gente diz, meu Deus, não, eu não quero desejar negócio de santidade, pelo amor de Deus. Parece até que desejar a santidade vai nos colocar em situações difíceis demais, eu vou ter que renunciar a isso, aquilo, não vou dar conta desse negócio, vai ser... Eu digo, olha, ser santo é a nossa melhor versão. Carlos está aí para nos encorajar, para dizer que para ser santo não precisa deixar tudo aquilo que nós também gostamos, amamos, o que nos faz vibrar, o que santamente, né, com a bênção de Deus, nos torna pessoas extraordinárias, pessoas melhores.
Então eu deixo essa mensagem. Primeira coisa, perceber. Eu tenho algum bloqueio em relação a isso? Talvez eu tenha alguma ideia formada sobre a santidade que está bloqueando o meu desejo de ser santo. Então vamos perceber isso. E não sufocar o desejo de santidade que eu acredito que o nosso coração já tenha, porque o nosso coração deseja o melhor. E o melhor para um cristão é a santidade de Deus. E ser santo, olha aqui, é ser original. Não uma cópia de ninguém, né? Mas sermos originais, sermos nós mesmos como Deus nos pensou. É a melhor forma de existir, é a nossa melhor versão. Então, seja original, vista essa camisa. Paz e bem. Paz e bem. Frei, para nós encerrarmos, gostaria que o senhor desse a bênção com a relíquia a todos aqueles que estão nos acompanhando, nos ouvindo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus de bondade, de poder, fonte da vida e do amor. Vós que bem conheceis esse irmão e irmã que agora está nos escutando nesse momento. Conheceis o coração, conheceis as angústias, as tristezas, as lágrimas, mas também as potencialidades, os dons, os carismas. Ó Deus de bondade, por intercessão de Beato Carlo Acutis, o santo da era digital, o santo jovem, que desça e permaneça sobre cada um desses irmãos a vossa bênção generosa, expulsando os males do corpo, do espírito e da mente, fazendo crescer em nós o amor, a esperança, a fé, a compaixão, a alegria. Por isso, amado irmão e irmã, receba a bênção de Deus Todo-Poderoso que nos ama, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado mais uma vez pela presença, foi uma alegria e espero você no próximo Conexão Alvorada, conexão com você mesmo, com o outro e com Deus. Até lá. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.